Eu recebi o chamado de Deus para ser missionária e moro em Houston, Estados Unidos. Minha família inteira é evangélica, uma verdadeira herança de Deus. Antes de compartilhar meu testemunho, gostaria de contar algumas experiências que alguns membros da minha família tiveram. Minha irmã, Emily, teve um sonho logo depois de mim. Ela viu Jesus sendo zombado pelo povo e espancado pelos soldados. Cada chicotada rasgava sua carne a ponto de cair no chão. Ele ficou completamente deformado, mas não soltou a cruz. No sonho, o Senhor disse a ela: Emily, antes de eu arrebatar minha igreja, ela passará por grandes aflições, assim como eu passei. Meus servos serão açoitados, caluniados pelos próprios irmãos de seu ministério, e o governo sancionará leis contra a igreja. Muitas igrejas serão fechadas. Meus escolhidos sentirão a mesma dor que eu senti quando fui açoitado e pregado na cruz. A dor que minha igreja experimentará não será física, mas sim na alma. Diga a eles para permanecerem firmes até o fim. Assim como eu venci no caminho do Gólgota, onde derramei meu sangue para a salvação de muitos, assim também meus escolhidos vencerão. O sofrimento trará maturidade e será recompensado. Como está escrito em Mateus 10, verso 38, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Assim como os magos foram guiados pela estrela até mim na manjedoura, meus servos olharão para cima, para minha palavra, que é a verdadeira luz, e serão guiados por ela até a salvação. Mesmo em meio à escuridão do mundo, minha palavra resplandecerá. Minha mãe, Clay Peterson, estava em oração, aflita e pedindo libertação de seus pecados, sentindo-se fraca para abandoná-los. Então, o Espírito Santo falou com ela: Busque mais e mais a mim, e derramarei sobre você uma poderosa unção que quebrará o jugo do pecado. Sua carne morrerá para o pecado, e ele não terá mais poder sobre você. É preciso jejuar e orar. Muitas igrejas não se libertam das amarras do pecado porque não oram mais por sua libertação. Como está em Isaías 10, verso 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada dos teus ombros, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Minha irmã mais nova, Daisy Peterson, teve uma visão espiritual durante uma madrugada de oração. Jesus apareceu a ela e disse: Filha, vou te revelar o significado espiritual da noite e do dia, que fazem parte do tempo na terra. A noite representa trevas, aflições, dores e sofrimento, enquanto o dia representa alegria, felicidade e um futuro de paz. A terra sempre passa por períodos de noites turbulentas, desde os tempos antigos, na era dos profetas e apóstolos. Meu povo sempre enfrentou noites difíceis, seguidas por novos dias de alegria quando as trevas passavam. Contudo, esses dias de comemoração eram temporários, assim como as noites de sofrimento. Minha igreja está agora em uma longa noite, ferida e com pouca força para continuar. O pecado tem sufocado meu povo. Diga à minha igreja que essa é a última noite turbulenta. Ela será a mais longa e terrível. Mas um novo dia virá, um dia eterno, onde a noite nunca mais virá sobre meu povo. Eles estarão comigo na eternidade. Como está escrito em Salmos 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E em Malaquias 4, verso 2. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Daisy ficou maravilhada com essa visão e caiu com o rosto no chão em adoração. Meu pai, Richard Peterson, também recebeu uma revelação de Deus. O Senhor lhe disse: Muitos dizem que meus servos não podem ser pobres, que a pobreza é de Satanás e que as enfermidades pertencem ao diabo e não devem ser aceitas. Esquecem que deixei meu trono e minhas riquezas para ser um simples carpinteiro. Esquecem que o profeta Eliseu morreu doente e que o apóstolo Paulo carregou sua enfermidade até o fim de sua vida. Muitos dos meus servos morreram enfermos e agora estão comigo no paraíso. Se a pobreza e as enfermidades fossem todas do diabo, quem herdaria a salvação? Nem todas as enfermidades são enviadas pelo maligno. Há enfermidades naturais que são consequência do pecado de Adão no mundo. Muitos dizem que meus escolhidos não podem passar por provações e aflições porque acham que são do diabo. Eu passei por aflições,
agonia e suei gotas de sangue. Meus profetas e apóstolos também passaram por aflições e foram provados até o fim de suas vidas. Assim como existe o dia e a noite na contagem do homem na terra, existe o mal e o bem. Vocês serão livres quando eu vos arrebatar para mim. Meu tio Brian estava pensando em se candidatar a um cargo político, mas o Senhor me usou em profecia para dizer a ele que não deveria se envolver com política corrupta. Em vez disso, deveria continuar a obra de Deus, que é linda. Meu tio desistiu da política e preferiu servir ao Senhor. Um dia, enquanto eu orava, ouvi uma voz que dizia: Filha, você precisa ir para a Índia, tem uma obra contigo lá. Hoje, ao acordar, fui para a igreja à noite. Quando cheguei lá, comecei a orar e novamente ouvi aquela voz dizendo: Minha filha, você precisa ir para a Índia. Eu presenciei o sofrimento deles e sei que eles precisam da sua ajuda. No dia seguinte, contei ao meu pai, que é pastor do ministério. Ele acreditou e disse: Minha filha, o ministério vai arrecadar dinheiro para a sua viagem. Meu marido Robert entendeu e disse: Eu vou contigo para essa missão. Meses se passaram e meu esposo e eu embarcamos em um avião rumo à Índia. Ao chegarmos em Nova Delhi, oramos juntos e o Senhor nos direcionou para a cidade de Mondai. Partimos para lá, um lugar extremamente pobre, com lixo espalhado pelas ruas. Ficamos hospedados em uma casa simples e logo pedimos apoio financeiro à nossa igreja em Houston. Meu pai, que é o meu pastor, arrecadou fundos e nos enviou o dinheiro. O cenário em Mondai era desolador. Crianças pobres brincavam no lixo e a necessidade de ajudar aquelas famílias era urgente. Deus começou a multiplicar o dinheiro que tínhamos para apoiar aquela comunidade. Durante 6 meses, enfrentamos dificuldades financeiras para o nosso próprio sustento. Contudo, o dinheiro que meu pai enviava não era apenas para nós. Repartíamos com todas as pessoas necessitadas ao nosso redor, como diz em Eclesiastes 11, verso 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Meu esposo comprou instrumentos musicais e juntos criamos um belo projeto. Ensinamos as crianças a tocarem, pregamos a palavra e muitos aceitaram a Jesus. Criamos um laço de família com aquela comunidade, sempre mantendo vigilância, pois sabíamos que o país é repleto de deuses e há muita intolerância ao Evangelho. Sabíamos que Deus estava naquela missão e nada poderia dar errado, pois agíamos discretamente. Em uma das minhas caminhadas por várias cidades, vi homens encantando cobras e outros pisando em brasas sem se queimarem. O Senhor me disse: Essas pessoas estão possuídas por demônios. No meu quarto, ajoelhei-me e orei a Deus. A opressão espiritual naquele lugar, infestada de legiões demoníacas, era palpável. Eu e meu esposo passamos por aflições e algo impedia que eu sentisse a presença de Deus em minhas orações. Eu via minha oração subir como uma bola de fogo, mas uma grande barreira a impedia de alcançar os céus. O medo das forças demoníacas bloqueava minha fé e enfraquecia minhas orações. Comecei a clamar pelo Espírito Santo, pedindo que ele me visitasse, pois não sentia sua presença. Então, uma voz suave me disse: Eu nunca me afastei de ti, sempre estive ao teu lado. Tu não percebeste porque tua falta de fé anulou minha presença. Minha essência está em ti. Fale em mistérios comigo para que o inimigo não compreenda. Comecei a falar em línguas e vi minha oração subir em uma bola de fogo que rompia a barreira espiritual. A bola continuava a subir com força, enquanto demônios tentavam capturá-la, sem sucesso. Até que um enorme dragão tentou segurar minha oração, mas ela passava entre suas garras e sumia no céu. Mais dragões tentavam capturá-la, mas não conseguiam. As potestades dos ares estavam desesperadas, pois minha oração, cheia de poder, rompendo o espaço sideral. O anjo Gabriel desceu em resposta das minhas orações. O anjo apareceu no meu quarto e disse: Esta oração que tu orastes é a que agrada a Deus. Oração sincera e não egoísta. Oração contrita de alguém que precisa de Deus. Essa é a verdadeira oração, a oração de fé. Depois de orar, deitei-me na cama e, de repente, senti meu coração desacelerar. Minhas vistas escureceram,
Meu corpo ficou mole e gelado, e eu apaguei. Quando percebi, estava de pé, olhando para o meu corpo deitado na cama. Quando tirei meus olhos de meu corpo e olhei ao redor do quarto, contemplei um homem de aparência gloriosa. Ele não tinha asas, mas seu corpo irradiava glória e unção. Eu disse: é um anjo. Ele respondeu: Eu ando contigo e não me reconheces? Eu habito em ti. Minha essência está dentro de ti. Tu me conheces pelo sentir, agora me conheces pelo ver. Tenho te usado na terra. Eu sou Deus na tua vida. Estou aqui desde o dia de Pentecostes, mas minha missão na terra está chegando ao fim. Em breve levarei a igreja para encontrar-se com o noivo nos ares. Eu disse: Tu és o Espírito Santo. Fiquei maravilhada com sua glória e ele continuou: Eu sou real. Não sou como os homens me descrevem, como uma pomba. Diga a todos que eu sou Deus e faço as mesmas obras que o Pai e o Filho fizeram na terra. Eu curo, liberto, dou autoridade aos santos, batizo e marco os salvos com o selo. Diga à igreja que estarei ao lado de todos que obedecem à palavra e vivem uma vida pura. Não temam o mal ou as dificuldades. Eu estou com eles e darei forças para perseverarem até a vinda do noivo. Então, uma luz brilhou no meu quarto e o anjo do Senhor desceu até mim. Ele me levou aos ares e voamos até sairmos do planeta. Entramos no universo, onde vi astros, estrelas e corpos celestiais. O anjo apontou para um lugar no universo, onde vi tronos flutuando. Sobre esses tronos estavam seres que comandavam legiões de demônios. Os principados enviavam esses demônios para atacar as igrejas na terra, pois os que estão no mundo já pertencem a eles. O anjo disse: Olhe para baixo. Eu vi a irmã Sandy em oração fervorosa, intercedendo por seu filho que estava envolvido com drogas. Enquanto ele dormia, demônios influenciavam alguns homens para tirar a vida do jovem, mas milagrosamente, esses homens desistiam de matá-lo. A força daqueles demônios enfraquecia à medida que a irmã orava. Quando observei a casa dessa irmã, percebi que demônios rodeavam o quarto de seu filho, ansiosos por ceifar sua vida e levá-lo ao inferno. No entanto, Deus ouviu a oração daquela mãe aflita e a morte foi afastada. As orações fervorosas da irmã faziam anjos descerem do céu, expulsando os demônios que fugiam daquela casa. Nos céus, uma batalha espiritual intensa ocorria, pois legiões de demônios tentavam descer para destruir aquele jovem. Perguntei ao anjo: por que a alma desse jovem é tão importante? O anjo respondeu: Ele foi escolhido desde o ventre para uma missão. Quando se converter, ele ganhará muitas almas, e muitas pessoas dependerão de sua pregação. Satanás deseja a alma dele a todo custo, pois esse jovem causará grandes problemas aos demônios. Além disso, várias bruxas fizeram grandes sacrifícios e ofertas de sangue para que ele morresse. Mas as orações da mãe e da igreja impediram que essas ações diabólicas tivessem sucesso. Se não fosse pela intercessão, esse jovem já teria morrido, pois o inferno inteiro se levantou contra ele. Quando voltares à terra, avisa a esse jovem que não há mais tempo para ele continuar na vereda da perdição. Diga também ao povo que a oração é uma arma poderosa que protege aqueles que estão perdidos. Muitos têm parado de orar pelos não convertidos, e por isso, os demônios têm ceifado muitas vidas por falta de cobertura espiritual. Em seguida, o anjo me levou para baixo, descendo por regiões cada vez mais profundas. Quanto mais descíamos, mais difícil se tornava respirar, até que chegamos aos portões do inferno. Quando os portões se abriram, entramos em um lugar de profunda escuridão. Não havia fogo ali, apenas a luz do corpo do anjo iluminava aquele ambiente, mas o tormento era terrível. Perguntei ao anjo por que aquele lugar era tão denso em trevas, e ele me respondeu: A escuridão deste lugar é para os cegos espirituais. A cegueira dos olhos de muitos os fez morrer sem salvação, caindo aqui. Eles preferiram as trevas à luz. Fomos levados a uma área onde estavam aqueles que faziam truques de mágica e enganavam o povo para ganhar dinheiro. A Bíblia diz que o enganador é Satanás. Havia também ilusionistas e encantadores de serpentes que usavam seus encantamentos em pessoas. Esses mágicos tinham pactos com o diabo e receberam poderes dele.
Depois, fomos a um lugar conhecido como o Vale dos Pastores, Bispos e Apóstolos. O anjo me mostrou um homem que sofria grande tortura. Os demônios enfiavam uma grande espada em seus olhos, deixando apenas buracos no lugar deles. O anjo disse: Lembra deste homem? Olhei bem e reconheci. Esse homem é o pastor Mark, o presidente do ministério do meu pai. Ele ungiu meu pai como pastor e lhe deu uma liderança de igreja. Todos nós pensávamos que ele estava no céu. O que ele fez de errado? Esse homem era um servo de Deus. O anjo explicou: Ele cometeu adultério para com a esposa. Ele assistia filmes pornográficos, pensava em mulheres e se masturbava. Ele pecou virtualmente. Eu perguntei: Mas ele não cometeu o ato físico, não é? O anjo respondeu: Ele não cometeu porque não teve oportunidade. Ele preferia essas meretrizes à sua esposa e nunca buscou se libertar desses desejos. O anjo então me mostrou um bispo queimando no inferno. Perguntei o que ele havia feito e o anjo respondeu: Ele traía sua esposa nas redes sociais, trocando palavras ilícitas com mulheres mal intencionadas. Planejava uma viagem para se encontrar com essas mulheres e ter relações com elas. Contudo, a morte o ceifou antes que ele consumasse o pecado. Todos pensavam que ele levava uma vida santa e estava no céu, mas ninguém sabia dos seus planos de adultério. Diga à igreja que, mesmo se planejarem pecados de adultério em seus corações e não os consumarem, se morrerem assim, virão para este lugar. O Senhor Deus sonda os pensamentos e corações, e não há pecado oculto diante de seus olhos. Ele vê as 4 partes do mundo. O anjo então me mostrou 2 pastores em um buraco no chão, sendo queimados pelo fogo. Eles brigavam tentando sair dali, um tentando subir sobre o outro para alcançar a borda, mas nenhum conseguia escapar. O anjo me disse: Eles estão aqui por viverem em guerra entre si, disputando dízimos e ofertas das almas. Competiam para tirar as ovelhas um do outro. Fomos a uma divisão onde há muitas crianças. Perguntei o que essas crianças tinham feito. O anjo me disse: Os corações dessas crianças se tornaram malignos, repletos de pensamentos adúlteros, e elas se tornaram rebeldes, desobedecendo tanto aos pais quanto a Deus. A influência de filmes, desenhos animados e a pornografia, disseminada por diversos meios de comunicação, contaminou essas crianças, fazendo com que amadurecessem rapidamente. Devido à sua maturidade e à maldade em seus corações, elas serão julgadas como adultas, pois tinham consciência de seus atos e sabiam distinguir o certo do errado, mas escolheram amar a maldade. Suas naturezas eram tão perversas que, em alguns casos, superavam a maldade de pessoas adultas. A criança precisa ser ensinada para o bem e deve aceitar Jesus. Como está escrito: Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Colossenses 3, verso 20 a 21. Fomos na repartição que tem homens que idolatravam seus corpos, os fisiculturistas. Eles sofriam grandes torturas musculares. O corpo para eles eram tudo. Viviam escravos de seus corpos. Fomos na repartição onde vi homens e mulheres praticantes de artes marciais no inferno. O anjo me disse que essas práticas de lutas têm envolvimento com magias, mantras, meditações, filosofias espirituais e violência. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Lucas 6, verso 29. Depois, fomos para uma sessão onde vi pessoas que eram dançarinas de vários ritmos. Demônios dançarinos inventavam novas coreografias no inferno para trazê-las à terra, na tentativa de levar mais pessoas à perdição. Em outra sessão, vi donos de emissoras de televisão. Olhei para um homem, dono de uma emissora, que estava ardendo em chamas. Perguntei ao anjo por que ele estava ali, e ele me respondeu: Por desencaminhar a humanidade à perdição com filmes, seriados, desenhos e comerciais diabólicos. Esse homem sacrificou pessoas e ofereceu várias ofertas a Satanás para obter grande audiência. Diga à igreja, avise os pastores para não financiarem programas de televisão. As ofertas e dízimos do povo estão indo parar nas mãos desses donos de emissoras que fazem sacrifícios e rituais para ganhar mais audiência.
O dinheiro consagrado a Deus está sendo entregue a satanistas que o utilizam em altares demoníacos. Eu disse ao anjo: mas a televisão serve para pregar a palavra de Deus. É um meio de comunicação que alcança uma nação inteira. O anjo então me mostrou uma cena em uma tela. Vi um pastor de uma grande igreja conversando com o dono de uma emissora. O pastor entregava todo o dinheiro arrecadado dos fiéis para esse dono de emissora para manter seu programa no ar, somando milhões de dólares. Ao receber o dinheiro, o dono da emissora fazia ofertas a Satanás, contratava pessoas para sequestrar crianças para rituais e pagava atores para gravarem novelas e seriados que destruíam a humanidade. Fiquei chocada ao perceber que todo aquele dinheiro das igrejas estava sendo investido em televisão, contribuindo para a própria condenação e destruição dos filhos de Deus. O dinheiro oferecido com fé e consagrado a Deus estava sendo redirecionado e consagrado aos demônios. Vi também aquele pastor assinando uma cláusula que proibia pregar contra a religião satanista, falar contra filmes, desenhos, seriados, novelas, religiões, homossexualidade, feitiçaria e outros temas que se opõem ao sistema mundial. Tudo isso para não afastar o público e não diminuir a audiência. Esse pastor só podia pregar sobre bênçãos para não prejudicar a emissora. O anjo me disse: está vendo esses pastores? Eles não podem pregar a verdade e denunciar o pecado. O documento que eles assinam é uma estratégia diabólica, limitando o que podem falar. Muitos ainda fazem esse acordo e pagam caro por essas programações. Eles não podem falar contra as abominações que a televisão promove, nem pregar contra as mentiras disseminadas. Todos aqueles que participam de programas de televisão estão fazendo aliança com Satanás, investindo seu dinheiro para espalhar mentiras. Os verdadeiros servos de Deus se separam do poder da Babilônia, a grande prostituta que contamina o mundo através da televisão. Os pastores que haviam compactuado com as mentiras da televisão estavam presos em buracos de chamas. O fogo havia derretido seus corpos, deixando apenas seus esqueletos. Perguntei ao anjo o que aquilo significava, e ele me respondeu: as formas esqueléticas desses pastores simbolizam que eles estavam mortos espiritualmente. A cegueira causada pela ambição de crescimento ministerial os impediu de perceberem sua condição. Sem o Espírito Santo para despertá-los e ressuscitar suas vidas espirituais dos vales secos de iniquidade, eles sucumbiram. Após essa grande revelação, o anjo segurou minha mão e subimos até uma porta dourada. Quando a porta se abriu, fiquei deslumbrada ao ver um lugar lindo e resplandecente, um verdadeiro paraíso. O anjo entrou, mas eu hesitei, sentindo-me indigna de entrar ali. No entanto, quando finalmente entrei, fui tomada por um sentimento nunca antes experimentado. Meu coração se encheu de alegria e uma euforia tomou conta de mim, como se eu fosse uma criança novamente. Ajoelhei-me e peguei uma pedra preciosa. Seu brilho intenso iluminava minha mão, e percebi que nenhuma pedra na terra brilha como as do céu. No céu, pisaremos em pedras preciosas de uma pureza indescritível, que resplandecem como estrelas. Algumas pedras como ametista, diamante, esmeralda, jaspe, rubi, safira, topázio, turquesa, ouro e cristal também existem na terra, mas no céu elas são completamente puras e brilham com uma intensidade incomparável. Vi também pedras preciosas que não existem na terra, únicas daquele lugar. As flores eram lindas, exalando um perfume suave e refrescante, diferente de qualquer coisa encontrada na terra. As árvores tinham um verde brilhante, e tudo ali resplandecia, refletindo a luz de Jesus. As coisas ali eram tão puras que pareciam espelhos, refletindo a glória do Rei dos Reis. As árvores no céu produzem frutos de cores e formatos diferentes dos que conhecemos na terra. A natureza naquele lugar tem vida em tudo. Plantas, flores, gramados, todos feitos de uma natureza incorruptível, transbordando vida eterna. A natureza ali não apenas vive, mas louva a quem a criou. Seu propósito é servir e adorar a Deus. Nós, humanos, também fomos criados para adorar e servir a Deus, mas muitas vezes nos esquecemos disso, distraídos pelos tesouros terrenos. Esquecemos que há um tesouro celestial muito maior esperando por nós.
Vi também animais no céu, alguns muito diferentes dos que conhecemos na terra. Outros animais de grande porte tinham enormes asas, e havia animais voadores. Observei várias cidades com ruas de ouro, e as casas eram feitas de pedras preciosas. O mais interessante era que havia pessoas morando nessas casas. Algumas casas eram maiores que outras, então perguntei ao anjo por que havia essa diferença. Ele me explicou. Diga à igreja que seus trabalhos na terra não são em vão. Seus tesouros estão sendo acumulados no céu. Quanto mais eles fizerem a obra de Deus, mais tesouros estarão acumulando aqui. O maior na terra será o menor aqui, e o menor na terra será o maior aqui. Aqueles que procuram fama e sucesso na terra, acumulando tesouros terrenos, não terão tesouros nos céus. Diga a eles para não acumularem fortunas terrenas, mas sim tesouros celestes, pois os tesouros da terra perecem, mas os do céu são eternos. Aqueles que renunciam ao tesouro terreno e à glória terrena terão sua glória aqui. Perguntei ao anjo, como posso acumular todos esses tesouros no céu e ser rica? O anjo respondeu, todos os salvos já são ricos, pois herdaram a herança do único que é dono do ouro e da prata, como está escrito em Ageu 2, verso 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Se você quer acumular ainda mais tesouros, precisa seguir 2 mandamentos. Eu perguntei, quais são, anjo? Ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perguntei, só isso, anjo? Ele respondeu, quem ama a Deus não peca, vive na santidade para agradá-lo. Quem ama a Deus não escandaliza o Evangelho, se separa do mundo para não entristecer o Espírito Santo. Quem ama a Deus tem prazer em conversar com Ele todos os dias em oração. Quem ama a Deus obedece à sua palavra, não por obrigação, mas por amor. Quem ama a Deus abomina o pecado, e quando erra, se arrepende, pois não tem prazer em viver no pecado. Quem ama o próximo ajuda nos momentos de dificuldade, vive em paz, sem divisões. Quem ama o próximo é caridoso, nunca ignora, nem tem preconceito. Quem ama o próximo oferece perdão quando ofendido. Quem ama o próximo prega o Evangelho para que ele não vá para o inferno. Quem ama seu irmão busca viver em paz, sem discussões. Quem ama seu irmão avisa quando ele está pecando, para que não vá para o inferno. Esses são os 2 principais mandamentos deixados: amar a Deus e ao próximo. Respondi ao anjo, isso é muita coisa. Irmãos, aquele lugar é um reino, não feito por mãos humanas, mas por mãos divinas. Seu arquiteto é o Senhor dos Exércitos. Passei pela linda cidade e vi um imenso rio de águas cristalinas passando em frente às casas. Perguntei ao anjo de onde vinha aquele rio, e ele respondeu: ele nasce do trono de Deus, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então eu pedi: leve-me até o trono de Deus. O anjo respondeu: ainda não é o momento. Quando chegar a hora, somente o Filho levará a igreja até o Pai. Eu disse ao anjo: quero ver o Espírito Santo como da primeira vez que o vi. O anjo disse: ele não está aqui. Está na terra e não pode subir para cá enquanto não terminar sua missão com a igreja. Então pedi ao anjo: quero ver Jesus. Ele respondeu: o Senhor também quer falar contigo. O anjo desapareceu e, em seguida, o Senhor Jesus apareceu para mim. Seu corpo era glorioso e seu olhar transbordava amor. Seu sorriso se abria ao ver minha presença ali. O maior prazer de Jesus é nos ver ao seu lado, pois o lugar da igreja é ali com ele, não em outro lugar. O Senhor Jesus disse: seja bem-vinda, serva amada. Tenho me agradado de suas obras e revelarei para você o que está oculto aos olhos humanos. Chegamos a um lugar onde vi uma mesa enorme, coberta com linho fino, talheres, pratos, tigelas e cântaros de ouro. As cadeiras, que pareciam infinitas, estavam bordadas com seda, ouro e púrpura. Jesus disse: esses são os lugares dos santos, dos meus filhos, daqueles que nasceram de mim. Igreja, o seu lugar está ali, preparado para a grande ceia. Para você que se afastou dos caminhos do Senhor, saiba que sua cadeira sempre estará te esperando. Volte, não deixe que outro ocupe o seu lugar. Há cadeiras suficientes para todos. Se o mundo inteiro se converter, haverá cadeiras para todos.
Um povo escolhido e diferente, não importa em qual igreja você congregue, todos estarão ali, de várias igrejas, nações e línguas. Mas somente os santos sentarão nessas cadeiras. Todos estarão reunidos em um só amor. Digo a você, reconcilie-se com seu irmão, e juntos estarão naquela mesa. Eu não pude entrar na cidade com 12 portas, mas pude ver de fora. Cheguei perto do portão, mas não pude entrar. Jesus disse: Tudo está preparado, mas a igreja ainda não está pronta. O Senhor vê aqueles que foram preparados por amor. Os anjos realizaram todo o trabalho. Até os bordados de linho fino da mesa foram tecidos por eles. Diga à minha igreja que eu a amo muito. As vestes celestiais incorruptíveis também foram feitas pelos anjos, usando linho fino. Essas são vestes santas, e o meu amor por vocês é incondicional. Se a igreja compreendesse a profundidade desse amor, converteria seus corações ainda mais. Enquanto Jesus e eu caminhávamos pela cidade de Ouro, ele me disse: Serva, você está fazendo um bom trabalho naquela pequena comunidade. Esta obra é como um tesouro para mim. Você tem cuidado deles com muito amor. No dia da visitação do Espírito Santo naquela comunidade carente, distribuí os dons porque tenho uma grande obra ali. Então eu perguntei: Meu Senhor, a igreja não está preparada. Como ela estará pronta para o grande dia? O Senhor me mostrou uma visão de todas as igrejas da minha cidade fechadas e soldados invadindo as casas dos irmãos. Eu perguntei ao Senhor: a igreja passará pela grande tribulação? Ela não vai aguentar. O Senhor respondeu: Filha, a igreja não passará por toda a tribulação, mas é necessário que meu povo veja o anticristo para que despertem. Perguntei: por que, Senhor, tem que ser assim? A igreja não pode ser arrebatada antes? Ele respondeu: Se eu vier antes desse sinal, muitos não se despertarão. Eles precisam passar por provações para se lembrarem de mim e buscarem minha presença. Lembra-te dos 3 jovens na fornalha. Eles passaram por grande provação. Precisaram enfrentar o fogo para serem purificados e aprovados. Lembra-te de Josué e Caleb, que enfrentaram a grande tribulação do deserto. E suas fés foram fortalecidas. Eles herdaram a terra que mana leite e mel. Da mesma forma, a igreja que perseverar herdará também. Esse breve tempo de sofrimento que minha igreja enfrentará na terra será uma pequena tribulação, um divisor de águas, e todos saberão quem são os verdadeiros crentes. Esta aflição que virá sobre a terra servirá para amadurecer meus frutos para a colheita. Serva, nem todos os frutos me pertencem. Quando a perseguição chegar, muitos temerão as dificuldades e abandonarão meu nome para evitar o sofrimento. Esses ficarão para a grande tribulação. Então o Senhor disse: Está na hora de voltar. Já se passaram 4 horas e seu esposo está preocupado. Eu perguntei: Senhor, quando o verei outra vez? Ele respondeu: Não irei arrebatar-te novamente. Revelarei o que está oculto através do meu Espírito Santo. Nos encontraremos novamente, mas da próxima vez, esse encontro não terá retorno à terra. Continue santificando seu corpo, alma e espírito. Mantenha-se como uma virgem pura, pois em breve te tomarei para mim de uma vez por todas. Eu te asseguro a salvação. E o que você fará, minha serva? Eu disse: prometo viver uma vida santa mais e mais. Agora vá. Quando ele falou essas palavras, desci em alta velocidade e, de repente, estava de volta no meu quarto, com o rosto no pó. Meu esposo havia entrado e me viu deitada no chão, sem me mexer. Ele estava preocupado e tentou me mover para ver o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo não permitiu que ele tocasse em mim, revelando que Deus estava mostrando seus mistérios. Meu esposo esperou por 4 horas, até que meu corpo mostrasse algum sinal de vida. Quando voltei, ele viu meu corpo se mexer e ficou aliviado. Contei-lhe o que vi. Ao dobrar meus joelhos em oração, o Senhor me mostrou uma visão na parede do meu quarto. Vi 10 virgens. 5 estavam em um quarto à esquerda e as outras 5 em um quarto à direita. Esses quartos tinham portas. Vi um homem vestido de branco, parecendo um príncipe, que abriu a porta do quarto à direita de surpresa. As 5 moças ali tinham suas lâmpadas acesas, e o príncipe as conduziu e as levou consigo. Em seguida, o mesmo príncipe abriu a porta do quarto à esquerda, também de surpresa.
Esse quarto, no entanto, estava escuro, pois as lâmpadas das 5 moças estavam apagadas, deixando o quarto em trevas. O homem de branco não as reconheceu e foi embora. As 5 moças então se derramaram em pranto. Essa foi minha última visão. Quero deixar uma mensagem para aquela igrejinha da comunidade. Vocês estarão sempre em meu coração. Amo muito todos vocês. Não poderei vê-los novamente, mas em breve nos encontraremos na glória. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.